Quem traz as informações, os bastidores do Clássico Atletiba é ele, Thiago Ribeiro. Fala, Nádia, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Um feliz Dia das Mães adiantado para você, para as nossas mamães do Globo Esporte, Karina Quadro, Juliana Fontes, e para todas as mães que nos acompanham. Começamos o GE com essas imagens aéreas da Arena da Baixada, o Leonardo Morrone comandando o nosso drone do Globo Esporte. Esse GE é num cenário diferente, afinal amanhã tem Atletiba, um Atletiba para lá de especial, porque teremos o reencontro, a volta das duas torcidas no mesmo estádio, aqui na Arena da Baixada. Guilherme de Paulo está comigo aqui para comandar esse Globo Esporte. Gui, um Atletiba que promete muito dentro e fora de campo, né? Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, um beijão já para todas as mães que estão acompanhando o Globo Esporte. Thiago, o Atletiba em campo sempre é especial porque ele pode ou confirmar, por exemplo, o ótimo momento do Atlético, né, com 3 vitórias consecutivas, ou pode transformar o momento do Coritiba, que vem com o seu período sem vitórias, né, o maior da história, são 11 jogos consecutivos sem conquistar nenhuma vitória, não venceu com o Antônio Carlos Zago, não venceu no Campeonato Brasileiro, só por isso o Atletiba é especial, mas talvez seja o clássico dos últimos tempos, Thiago, que os assuntos estejam mais fora do que dentro de campo. É um Atletiba que o gramado está em segundo plano, infelizmente. Pois é, infelizmente, inclusive vamos falar agora sobre isso. A operação penalidade máxima está avançando cada vez mais nas investigações e já afetou os dois times, o Atlético e o Coritiba, e é isso que a gente mostra agora na reportagem. 6h30 da tarde, domingo. As atenções dos paranaenses estarão na Arena da Baixada, no principal clássico do estado. Um Atletiba especial, do retorno das duas torcidas juntas no estádio depois de mais de um ano, mas que ficou de pano de fundo por conta do escândalo que assola o futebol brasileiro. Nos últimos dias, a Operação Penalidade Máxima ganhou destaque no cenário nacional. Uma investigação do Ministério Público de Goiás apontou que uma organização criminosa estava corrompendo atletas profissionais para que eles cometessem diversos tipos de infrações em troca de dinheiro. E Atlético e Coritiba já estão sofrendo as consequências. Os nomes do lateral esquerdo Pedrinho e do volante Brian Garcia do Furacão e do atacante Aleph Manga e do volante Jesus Trindade do Coxa aparecem em trocas de mensagens entre apostadores. Depois de afastá-los do elenco, ontem, a diretoria do Atlético decidiu em demitir os dois atletas por justa causa. Em nota nas redes sociais, o clube comunicou o desligamento dos jogadores e disse que a integridade e a ética são valores irrenunciáveis ao Clube Atlético Paranaense. A defesa do lateral Pedrinho disse em nota que respeita a decisão do Atlético, que o jogador nunca manteve contato ou trocou mensagens com os indiciados e confirmou que Pedrinho está à disposição das autoridades. Já a defesa de Brian Garcia afirmou que não vai se manifestar nesse momento. Já Aleph Manga e Jesus Trindade, que tinham ficado de fora do jogo contra o Vasco no meio de semana no Couto Pereira, por conta da Operação Penalidade Máxima, foram notificados a prestar depoimento no dia 19 de maio ao Ministério Público de Goiás. Triste, né? Porque isso aí acaba manchando a carreira profissional do atleta, né? Tudo tem que se comprovar antes também, mas se for comprovado tem que ter uma penalização independente do jogador, independente do clube. A investigação descobriu que Pedrinho foi citado em uma planilha com um valor de R$80 mil ao lado. Brian Garcia é citado em uma lista com outros jogadores onde valores são descritos. Jesus Trindade também aparece em uma planilha em uma conversa dos apostadores, atrelado a outro jogador do Coritiba na época, Tony Anderson. Já o nome de Aleph Manga é citado junto ao de Brian Garcia em uma lista de atletas. Os 4 atletas ainda não foram indiciados. Por enquanto, a operação já conta com 16 réus, entre eles 7 jogadores: Igor Cariús, Paulo Miranda, Fernando Neto, Vitor Ramos, Gabriel Ferreira, Matheus Gomes e Eduardo Bauerman. Gui, uma situação muito triste para o futebol brasileiro de modo geral, né? Verdade, Thiago. Bom, importante esclarecer que o comentário que eu vou fazer a partir de agora, ele não é sobre nenhum caso específico de jogador, até porque nós temos situações diferentes, né? Nós temos réus, mas temos jogadores que são citados, outros que foram notificados para dar algum tipo de depoimento.
A minha opinião aqui é muito mais sobre o contexto geral e sobre a tristeza que o futebol brasileiro vive nesse momento. Talvez seja, na história do futebol brasileiro, a maior crise moral e ética, porque a gente está lidando com paixão, com crianças que acompanham o futebol, e tudo isso está sob dúvida nesse momento, está sob questionamento, né? Tudo isso que a gente acompanha, quem acompanha na arquibancada, já não tem certeza se aquela realidade não foi modificada por algum tipo de manipulação. Sim, o futebol brasileiro está em xeque. E temos atualizações sobre o específico caso do Aleph Manga, né? É importante, né, Thiago? Essa é uma manhã muito quente que toda a nossa equipe está apurando, inclusive está lá no blog da Nádia Mawad, que a diretoria do Coritiba, sim, estuda a rescisão de contrato com os jogadores que foram citados, né, pelo Ministério Público de Goiás. Ou seja, Aleph Manga e também o Jesus Trindade já tem uma avaliação interna no Coritiba dessa possibilidade de rescindir o contrato, de desligamento, assim como aconteceu com o Pedrinho e com o Brian Grancia. No caso do Aleph Manga, né, uma outra atualização dessa manhã, que também é importante, é que o advogado de defesa do Aleph Manga deixou um caso. Então esse também é um outro ingrediente importante, mas a gente está trazendo lá no blog da Nádia Mawad, no ge.globo/Paraná, essa notícia importante, a possibilidade de acontecer a rescisão de contrato dos dois jogadores do Coritiba nas próximas horas. Eles estão fora do jogo, isso já é certo, mas é uma questão que pode ser ampliada nas próximas horas também. A gente, inclusive, recebeu há pouco uma nota dos novos representantes do Aleph Manga. Eu vou ler aqui, abre aspas, então. Os novos representantes informam que o seu corpo jurídico assumiu integralmente a defesa do atleta Aleph Manga diante dos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima 2. Confiamos na inocência do Aleph Manga diante das citações de terceiros no processo e seguiremos dando todo o apoio até que sua inocência seja comprovada pelos órgãos judiciais. Isso tem um impacto em campo, né, Thiago? Porque se a gente avaliar a escalação do Coritiba, ela terá toda a modificação a partir disso, né? Sem Aleph Manga, o Jesus Trindade já não era titular, e no Atlético também tem impacto, né? Pois é, o Pedrinho, que seria titular não só no jogo contra o Internacional, também seria nesse. Exato, o Atlético já jogou com o Fernando, né, na última rodada, o que vai acontecer mais uma vez. Aliás, o Fernando será o único lateral esquerdo do Atlético no elenco disponível. Até a próxima janela, claro, o Atlético pode inscrever algum outro jogador da base, puxar alguém que seja da categoria sub-20, mas é um impacto grande. Pensando esportivamente, o impacto com o Brian Grancia, ele é melhor, mas no aspecto ético, né, obviamente até o Atlético se manifestou sobre isso, é um impacto moral também muito importante. Bom, e ontem a gente teve uma atualização, mais um caso descoberto nesse esquema de manipulação de resultados. A gente tem inclusive imagens desse jogo. Os documentos obtidos pelo GE indicam que uma partida pode ter tido o resultado parcial alterado. Goiás e Goiânia, no dia 12 de fevereiro, mensagens apontam que o esquema de manipulação vai muito além de amarelos, vermelhos, pênaltis e escanteios. A investigação aponta que o jogo foi armado para terminar com a derrota parcial do Goiânia ao fim do primeiro tempo, o que de fato aconteceu. A partida, no fim do jogo, terminou 2-0 para o Goiás. E é sempre importante lembrar, né, Thiago, a gente está tratando de uma investigação que está em curso, então ainda tem muita coisa para acontecer.